dessas bancas. Proibir até que os... Polícia Civil e Ministério Público precisam, Polícia Federal também, precisam ter um respaldo legal seguro para quê? Para investigar, denunciar e que esses caras sejam condenados. E proibir até que os cartórios façam esse tipo de documento. Isso. Né? Porque os cartórios até agora estão autorizados a fazer. Conosco agora o Felipe Pontes, que é especialista em investimentos financeiros na internet. Felipe, boa tarde, bem-vindo ao nosso 60 Minutos. Fala, pessoal, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Tudo bem com você, Felipe? Tudo bem aqui, por aí, tudo em cima, fora esse graças a Deus. Problema, mais uma fraude aí na Paraíba, né? Mais uma fraude. Acabou ficando famoso por esquemas fraudulentos. Mais uma fraude aqui no intervalo de 5 meses de uma operação para outra. E aí eu pergunto qual a leitura que você faz do cenário desses 3 casos recentes aqui do estado da Paraíba. A Brás Company, Afins e agora o caso de Guarabira. Esse caso novo aí que apareceu hoje, ele até é um caso menos sofisticado do que os outros, né? Os outros, eles vinham lá com conceitos mais tecnológicos que a maioria das pessoas não conhece. Isso dificultava um pouco o entendimento do que é aquilo de fato. Mas nesse caso de hoje específico, é um esquema de apostas, né? E todo mundo sabe como as apostas funcionam. Acho que não tem nenhum leigo nesse sentido. E não existe como, assim como nos investimentos, não tem como garantir esses retornos que esse pessoal garantia. Nas apostas, muito menos. Funciona do mesmo esquema. No final das contas, a fraude é mais ou menos igual. O que muda é só a embalagem dela. E é uma pena que a gente esteja vendo isso acontecendo aí na Paraíba. O estado já sofre com tanta coisa e aí esses picaretas estão dominando tudo e com a conivência, infelizmente, de algumas pessoas. Felipe Pontes, qual a orientação, você como especialista em casos como esse, como você já citou, já viu o da FID, já viu o da Brás Company, esse tem uma certa semelhança, mas, por exemplo, a empresa começou a produzir esse tipo de contrato e oferecia no início 10%, depois caiu, ficou na margem de 7%. E nós comentávamos aqui, eu e Bruno, que as instituições financeiras, quando ela abre investimento para um cliente, é um máximo de 1,4% de valor de retorno. Aí você chega com uma proposta de 10%. Qual o recado que você traz agora para quem está nos ouvindo a não cair nesse tipo de golpe? Porque é uma coisa fácil observar que a esmola grande o cego desconfia. Isso que você falou já resume a dica para não cair nesses esquemas. Não existe almoço grátis, não existe esses retornos garantidos. De fato, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Se alguém me oferece um negócio desse, mesmo ainda que eu não fosse da área, eu ia desconfiar muito. E eu ia pesquisar. E aí, quando eu pesquisasse, eu ia entender que isso é fraude, né? Então, mesmo nos investimentos nos bancos, mesmo nos investimentos nas corretoras, é importante você não aceitar a opinião, a sugestão de alguém como sendo uma coisa certa, que não tem discussão. Você tem que fazer a sua parte também, é o seu dinheiro, né? O dinheiro é suado, não tem como você ficar confiando 100%, especialmente em promessas como essas. Tem que fazer a sua parte, pesquisar, olhar o que é aquilo e se faz sentido. Vocês estavam falando aí, tudo que vocês falaram eu não concordo. Você vai num banco como o Itaú, por exemplo, você vai fazer um investimento básico deles lá, um CDB, por exemplo, vai pagar 90% da Selic, só para facilitar aqui. A Selic está a 13,75 ao ano. No Itaú, no CDB, você vai pegar aí 80%, 90% dessa Selic. 80%, 90% de 13,75. Aí vem um bonitão dele e oferece 10% ao mês. Pô, no mínimo isso deveria chegar um alerta para as pessoas. Eu acho que tem muita vítima aí, mas eu vou repetir a mesma coisa que eu comentei no caso da Brás Company e no caso da FID. Muitas dessas vítimas, na minha opinião, não são exatamente vítimas de verdade. São pessoas que sabem que isso é uma fraude, que entendem que isso é uma fraude, que isso é errado, que isso não existe no mundo real. Porém, elas pensam assim, pirâmide, esses esquemas fraudulentos, se eu entrar no começo eu ganho dinheiro, então o problema é de quem entra depois. Então, você vai estimulando esses picaretas a fazerem esse tipo de coisa, porque quem entra primeiro vai ganhar dinheiro, essa é a cabeça das pessoas. Só que você está ganhando um dinheiro que é roubado, um dinheiro que é de outra pessoa, você vai prejudicar a vida de alguém que pode ser uma pessoa que não entende, mas você sabe que você está fazendo uma coisa errada. Então, a gente tem que chamar a atenção desse pessoal também. Tem gente que vive disso, que vive entrando em fraude, pulando de uma fraude para outra. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que faz isso. E ela diz, não sei o que e tal, e colocou recentemente uma pessoa da família num esquema de aposta também, e essa pessoa da família perdeu dinheiro, e eu acho que essa foi a última vez dessa pessoa fazendo esse tipo de coisa. Então a gente tem que fiscalizar esses esquemas fraudulentos, mas tem que chamar a atenção dessas pessoas. As pessoas deveriam ser punidas também. Quem ganhou dinheiro com o esquema deveria devolver o dinheiro. Essa é a minha opinião. O doutor Felipe Pontes, outra pergunta da minha parte. É claro que assim como no mundo real nem tudo é golpe, na internet também nem tudo é golpe. Existe um mundo na internet, de fato, de pessoas que trabalham de forma honesta, de forma correta, que entregam aquilo que prometem e que são responsáveis. É um mundo real que existe, que a gente precisa se adaptar. Eu queria que o senhor desse agora dicas de forma bem prática para como identificar alguém ou alguma empresa real que trabalha na internet e algo de procedência. Tá, para você oferecer ou distribuir investimentos, você tem que cumprir alguns requisitos regulatórios. Então, minha dica mais básica de todas é checar o seguinte: uma empresa de investimento, ela precisa ter autorização regulatória da CVM ou do Banco Central, ou dos dois, a depender do caso. Então, se alguém te oferece algum investimento, procura no site da CVM se essa empresa tem autorização.
Se não souber como fazer, é fácil fazer. Bota no Google, empresas autorizadas CVM, alguma coisa assim. Vai encontrar o site da CVM, você coloca o nome da empresa e pesquisa lá se ela tem autorização. Banco Central do mesmo jeito. Se por acaso você tiver alguma dúvida com relação a isso que como fazer, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu ajudo, @felipe.tv. Mas é bem simples. Coloca no Google, empresas autorizadas CVM ou empresas autorizadas Banco Central. Aí você vai botar lá na busca e encontrar se a empresa tem autorização ou não. Só com isso você vai resolver basicamente 100% desses esquemas fraudulentos. Não quer dizer que não tenha furado também nas autorizadas pela CVM e pelo Banco Central, tem também. Mas é muito menos frequente, muito menos comum, porque tem um processo regulatório muito rígido. Uma outra sugestão também é sempre procurar no Reclame Aqui. Às vezes, se fizer muito no começo da fraude, você não vai encontrar nada no Reclame Aqui, porque as reclamações ainda não chegaram, mas se já for um esquema um pouco mais antigo, eventualmente você vai encontrar algumas coisas também no próprio Reclame Aqui. E sempre que encontrar um negócio desse, procura alguém que tem mais conhecimento sobre investimentos e pergunta o que é que se conhece. No geral, as pessoas que trabalham com investimento, no mercado financeiro, em geral, elas conhecem tudo, né? O mercado é muito pequeno, então todo mundo acaba se conhecendo. Eu estou, inclusive, fazendo a consulta aqui agora, o CVM que você fala, são poucas as empresas que estão cadastradas no sistema, né? Acho que de corretora, de corretora a gente deve ter talvez umas 100 aqui no Brasil, alguma coisa assim. Isso é isso, corretoras e distribuidoras. Corretoras, distribuidoras e bancos. Doutor Felipe Pontes, obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado, Rodney e Bruno. Um abraço, até a próxima. Quer dizer, espero que não tenha muitas mais de fraude, né? Esperamos não voltar a falar mais com o senhor sobre esse assunto, viu? Falar de coisas boas. Eu pensei que era só o povo de Campina Grande que estava sendo enrolado, o povo da minha terra também. Do Brasil.